Você sabia que a maioridade civil no Brasil era de 21 anos? Pois é. Antigamente, nos tempos dos nossos avós, bisavós, trisavós, eles só atingiam a maioridade após os 21 anos. E isso se deu desde o Código Civil Bevilacqua, que é o Código Civil de 1916, que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 1917. O primeiro Código Civil brasileiro. E na prática, por que eu estou falando isso? Porque para efeitos de nacionalidade portuguesa, é importante você levar isso em consideração. Justamente por conta da perfilhação na menoridade. Menoridade significa que até 21 anos é possível você comprovar a perfilhação. Através da certidão de nascimento reprográfica assinada pelo pai, através de um reconhecimento de paternidade ou de maternidade ainda na menoridade, ou seja, até os 21 anos, até a habilitação de casamento. A pessoa que se casava antes dos 21 anos tinha que ter a assinatura dos pais. Eu mesmo já salvei inúmeros processos, desarquivava o processo de casamento da pessoa e lá tinha uma habilitação de casamento assinado pelos pais. Ou seja, no momento que tinha este documento, mesmo que o cônjuge estrangeiro, lembra? Que aquele cônjuge que é da linha, que não faz parte da linha descendente, que declarou, e a sua linha sucessória, a sua linha descendente ou sua linha ascendente era o que não declarou o nascimento? Pois é. Mas neste momento, quando tinha a perfilhação na menoridade na habilitação de casamento. Então, esse documento comprovava, ou seja, esse documento era o que resolvia o processo de nacionalidade portuguesa na questão da perfilhação na menoridade, que se dava antes dos 21 anos. Então, muita gente acha que o seu avô, sua avó era maior de idade, a perfilhação aconteceu após os 18 anos, perdeu o direito. Não. É até os 21 anos. Quando que se deu a maioridade civil após os 18 anos? Em 2003. Isso mesmo, com o Código Civil de 2002. A idade do meu filho, Diogo, inclusive, que nasceu em 2002. O Código Civil entrou em vigor em 2003. Então, a partir desse momento, a maioridade civil passou a ser aos 18 anos de idade. Eu fui emancipado. Então, emancipação também é um documento da perfilhação. Emancipação tem uma assinatura dos pais no cartório. Esse documento serve como prova de perfilhação. Então, você salva o processo desta forma. Então, recapitulando, maioridade civil aos 21 anos. Até essa idade, a pessoa era considerada incapaz para a prática de atos civis, como casamento, tendo que ter a assinatura dos pais. Bom, só em 1969, com a emenda constitucional número 1 de 69, que é a Constituição de 1967, que a maioridade penal foi reduzida de 21 para 18. Mas estamos falando de processo de nacionalidade, então era aos 21 anos. Bom, é isso. O Código Civil do Brasil, de 2002, é a Lei 10.406, de 2002, que entrou em vigor em 2003. Ou seja, antes disso, entre 18 e 21 anos, a pessoa ainda era menor de idade para efeitos civis, permitindo o reconhecimento da paternidade de maneira simples. Bom, para efeitos de nacionalidade, é bom a gente falar que após 2003, o reconhecimento precisava ter sido feito antes dos 18 anos, tá? Estou dificultando aí a obtenção da nacionalidade originária para quem foi reconhecido dos 18 aos 21. Então, se você está nessa situação do seu avô, do seu pai, da sua mãe, está nessa situação que aconteceu depois dos 21 anos de idade, você agora é possível fazer esse reconhecimento judicial e trazer para Portugal essa sentença, homologar a sentença em Portugal, gerando os efeitos em Portugal, e assim juntar no processo de nacionalidade, ou seja, ele que vai instruir o processo de nacionalidade
do seu vô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe. Então isso é importante dizer, que agora se tornou possível pela revogação do artigo 14, que passou a valer também para os reconhecimentos na maioridade. Então, recapitulando, antes de você pensar no reconhecimento na maioridade, você tem que verificar quando que houve esse reconhecimento. Se foi antes dos 21 anos, depois dos 18, antes de 2003, um documento simples, como uma habilitação de casamento, uma emancipação, resolve o problema. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e compartilhe essa informação com quem você acha que está precisando e até o próximo vídeo. E se você que é filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto de português ou italiano, nos procure. Italiano, judicialmente, no tribunal na Itália. Agora, se você também é descendente de português e tem esta linha, várias linhas de gerações até chegar a seu antepassado, precisamos estudar o seu caso para ver se você ainda tem direito. Porque lembre-se, ainda bisneto não tem direito. Se pular 2 gerações de descendentes falecidos, a terceira geração não tem direito. Para essas pessoas, eu costumo indicar a minha petição no Parlamento Português, que visa o quê? Um projeto de lei para alteração da lei de nacionalidade portuguesa para torná-la sem limite de gerações, como é na Itália, como é na Croácia, por exemplo. Então tem muita gente que fala que é utopia isso, mas se já existe precedente, já existe na Itália, já existe na Croácia, por que não Portugal também? Até porque somos descendentes de portugueses, falamos a língua portuguesa e Portugal precisa de você. Portugal precisa dos descendentes, precisa dos portugueses para que Portugal volte a crescer e se torne uma grande nação como já foi no passado. E faça valer o direito de sangue da sua família. Então, se você é descendente de português ou italiano, entre no link da bio e já conversa com a minha equipe para poder já começar a montar o processo da sua família, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.